Olá, você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo, no YouTube, em mais uma edição do Magazine. Hoje a gente recebe o ator José de Abreu, que chega a Belo Horizonte nesse fim de semana, sábado e domingo, 23 e 24 de agosto, com o espetáculo A Baleia no Cine Teatro Brasil. Olá, Zé, obrigado pela presença. Opa, tudo bem? Eu que agradeço. Obrigado aos espectadores do teu canal e aos leitores futuros da tua matéria. Maravilha. Vamos falar um pouquinho então sobre A Baleia. Zé, o espetáculo ele interrompe um hiato de 12 anos sem você aí pisar nos palcos. E aí a gente está falando de 57 anos de carreira no teatro. Como tem sido voltar aos teatros do Brasil com esse espetáculo? Tá matando a saudade? Rapaz, é engraçado, parece que a última festa que eu fiz foi ontem. Eu não sinto esse hiato. Quando a gente foi fazer o release para a estreia da peça, que Uhum. veio essa história, né? Pô, já faz tanto tempo. Eu não achei que fazia tanto tempo, porque como eu faço muita novela. Eu estou representando o tempo todo, eu faço uma novela por ano na Globo há 45 anos, mesmo agora sem estar contratado, continuo mantendo a média. Sim. Eu queria morar fora do Brasil. Por motivos óbvios, né? Não estava legal a situação. Começou aquela história de mensalão, Dilma, prisão de Lula, eleição de Bolsonaro. O mar não estava para peixe, né? Uhum. Eu também tinha uma vontade de ser humano, assim, de morar num país onde eu não fosse conhecido, sabe? Porque essa coisa cansa um pouco a popularidade. A popularidade tem o seu preço, sabe? É, Talvez seja legal você chegar na porta de um restaurante. Eu já curti isso, eu já não curto. Hoje já não curto mais. Eu não deixo que aconteça. Mas, por exemplo, você chegava na porta de um restaurante que tinha uma fila imensa, o maître te chamava você, Zé de Abreu, tua mesa está pronta. Eu não tinha marcado mesa nenhuma, entendeu? Uhum. Ao mesmo tempo, todo lugar que você vai tem que ficar horas tirando foto. Antigamente era autógrafo, né? Agora é foto. Eu não consigo, eu acho que nem devemos, nenhum de nós que tem vida pública, negar esse tipo de coisa. Tem que fazer sorrindo. Mas é uma coisa que cansa. Então eu estava fazendo rebu em Buenos Aires e Adoro eu Buenos falei pro Aires. diretor, eu também. A gente ficou 3 meses lá, olha isso. Só gravava de noite. E 3 meses em Buenos Aires. E gravava, saía 4 da tarde, 5 da tarde, voltava 2 da manhã. Ainda pegava o restinho da noite. Uhum. E eu falei, eu quero morar em Buenos Aires. Mas a Avenida Brasil tinha sido um sucesso tão grande lá que ia acontecer a mesma coisa que acontece aqui, entendeu? Eu estava muito conhecido em Buenos Aires. Aí o Zé Vilamarim, que era o diretor do Reboot, que agora é diretor de teledramaturgia da Globo, falou: Frescão, quer morar fora do Brasil? Por que você não vai para Paris? Eu falei: nossa, que boa ideia. Nunca tinha pensado nisso. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Meu filho falou: você tá maluco comprar apartamento em Paris, tá doido? E eu falei: ué, mas por que não, né? Aí, entre Buenos Aires, que a gente gravou as externas, e a gravação de estúdio, teve 3 semanas de parada no Reboot. Eu fui para Uhum. Paris, direto de Buenos Aires. Rapaz, eu comprei um livrinho, Como Comprar uma Casa na França, de uma agência inglesa na internet. Eu fiz tudo que o livrinho mandou. Eles mandavam a gente ir no bar ao lado do apartamento, conversar com o garçom, ir de madrugada para ver se não tinha drogado dormindo na porta do prédio. Tinha um monte de indicações, inclusive indicava um banco, que era uma espécie de caixa econômica francesa. Crédito foncier chamava, né? Crédito funciário e tal. Que dava dinheiro para agricultor e para comprar casa. E eu fui lá, Hum. arrumei uma amiga francesa e fui lá pedir empréstimo. Cheguei lá, o cara era português. José Abreu! Eu passei minha infância vendo você em novelas em Lisboa. Fale aqui com minha mãe, ele ligou para a mãe dele, isso em Paris, na sede do banco. Ele era um português que falava 18 idiomas, ele era diretor de relações internacionais, ele me deu empréstimo na hora.
Aí eu vim pra cá, só que ele me deu, acho que 40% do preço do apartamento. Aí a Globo tinha um plano também de ajudar atores a comprar sua casa própria. Hum. E aí eu peguei outro pedaço da Globo e eu comprei um apartamento em Paris. Aí o que aconteceu? Fazia uma novela, ia para Paris. Voltava para cá, fazia uma novela, ia para Paris. Voltava para cá. Aí, como coincidentemente eu só chegava em Paris no inverno, e o inverno em Paris é muito chato porque chove e faz frio, você fica molhado e é incômodo. Não é? O frio só tudo bem, até pode ser gostoso. Eu gosto, mas com chuva fica ruim. Bom, É. aí eu fui para Grécia, depois fui para Los Angeles, depois fui para Nova Zelândia, peguei a pandemia lá, fiquei um ano e pouco na Nova Zelândia, depois fui para Lisboa. Então não dava para fazer teatro. Eu vinha para o Brasil e ficava o tempo exclusivamente da novela. Olha, eu não saía de casa, eu só ia em restaurante de amigo, porque havia uma agressividade grande contra mim, pela minha atividade política. O que eu vou fazer? Mas essa sua É, temporada lá em Paris remonta então a esse tempo, 2012, 2013. 2011 eu fui. Uhum. Desde então, assim, né, o teatro ficou, é, é, vamos dizer, escanteado e você só Rapaz, você fazendo sabe que teve novela. uma época, eu vou te falar uma coisa do coração que eu nunca falei pra ninguém. Eu achava que podia ter alguma invasão de teatro para me dar porrada, porque eu era muito assediado Uhum, agressivamente nas uhum, ruas. uhum. Depois que eu fui no Faustão me deu 10 minutos para defender a Dilma. Nunca ninguém entendeu isso, nem eu. Faustão me deu o microfone na mão, ele nunca fazia isso, ele punha e tirava, porque ele cortava. E ele me deu o microfone. Eu fiquei lá, foi uma loucura. Meus telefones foram todos hackeados dos meus filhos, inclusive de uma filha menor. Era um telefone que eu tinha há 30 anos, 99846225. Eu decoro até hoje, eu tive que trocar esse número, porque saiu na imprensa o número de telefone. Foi uma coisa muito louca. Aí teve aquela história de eu ser agredido no restaurante que eu cuspi na cara do cara. Não cuspi na mulher, nada. Eu falei que eu cuspi, mas não cuspi. Eu cuspi só na cara dele. Que é uma coisa muito ruim, né? Depois eu fui agredido em outra vez aqui, que não saiu na imprensa. Eu não estava afim disso, bicho. Eu estou com Uhum. 79 anos. Naquela época eu estava com 75, 74. Eu Mas nunca essa briguei na minha sensação vida. já não te acompanha mais nesse retorno aos palcos. Não, 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 não. Pelo Que contrário, bom, pelo contrário. que bom. Você sabe que uma vez eu resolvi andar de Ipanema ao Leblon a pé. É, e ninguém me xingou. Eu achei genial. Eu acho que quando o Bolsonaro está no poder, o guardinha da esquina, lembra? Na época da ditadura se falava isso. O problema não é o general, o problema é o guarda da esquina, que numa ditadura se sente com o direito de ser o general. Se sente com o direito de prender qualquer pessoa que ele acha que ele deve prender. O problema, eu acho que na época do Bolsonaro, os bolsonaristas achavam que podia agredir todo mundo porque estava coberto pelo presidente. Chamasse a polícia ia ser a polícia do Bolsonaro. Não sei o que eles pensam. Mas mudou, óbvio que mudou. Não, nossa, estou lotando teatro, graças a Deus. Aqui no Rio lotamos, em Recife, em João Pessoa, João foi uma Pessoa. loucura. Chorei muito, foi uma ovação no final, foi uma coisa incrível. E depois de As Belo pessoas se Horizonte ainda emocionam vai. muito com a peça. Uhum. Depois de Belo Vai para Horizonte Goiânia ainda agora. segue para Goiânia, Brasília. Vamos falar um pouquinho do personagem, né, do Charlie. Eu vi você falando numa entrevista que o Charlie, né, de A Baleia, né, o protagonista, é o personagem, abre aspas, mais difícil que eu já interpretei, fecha aspas. Né, assim, né, a gente está falando de quase 60 anos de carreira. Eu queria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo, quem é o Charlie e o que que faz desse personagem, por que que ele é tão complexo, por que que é o mais difícil da sua carreira. Bom, Charlie é um professor universitário, ele tem mestrado em literatura inglesa, Uhum. ele dá aula de ele dá aula de
Redação acadêmica. Sim. Como redigir bem, como fazer bem uma redação acadêmica, né? Então, em inglês, ele dá aula numa universidade. Ele, 10 anos antes da peça começar, ele conheceu um aluno, apenas 2 anos mais velho, que tinha parado de estudar porque tinha ido numa missão da igreja evangélica dele. Isso se passa numa cidade chamada Moscou, no estado de Idaho, no interior dos Estados Unidos. Um Uhum. estado de nada, se produz batata. Uhum. E algum escritor disse: se você quer falar do universo, do ser humano, fale da tua aldeia, né? Não lembro quem falou isso, eu vou pesquisar. Se você quer ser universal, fale da sua aldeia. Se você falar com verdade da sua aldeia, você vai atingir o universo. O Samuel Hunter, o Sam, o autor da peça, ele fez isso. Ele pegou uma história que se passa nessa cidadezinha, uma cidadezinha eminentemente religiosa, aonde ele dá aula na universidade e ele se apaixona por um aluno e o aluno se apaixona por ele Uhum. e eles têm só uma diferença de idade de 2 anos porque o aluno passou 5 anos numa missão religiosa na Suíça e aí eles se apaixonam. Ele é casado, tem uma filha e o outro é filho de um bispo evangélico e aí ele vai falar com a mulher. Ele tem uma esperança, porque ele é muito bom, ele é o bem em pessoa, o Charlie. Ele tem uma esperança que a mulher vai compreender, mas obviamente que a mulher não compreende. É um escândalo na cidade, né? Imagina, ela perde o marido para o filho do bispo evangélico, numa cidade tremendamente conservadora. O Samuel diz que ele escreveu em função de uma coisa que aconteceu com ele quando ele tinha 17 anos, que ele se assumiu homossexual e teve que trocar de escola. E o que acontece? Eles se apaixonam, vão morar juntos. A mulher toma a guarda da filha, que tem 4 anos, consegue na justiça a guarda absoluta, ele não pode nem chegar perto. E ele vai viver o seu grande amor com Alan. Uhum. Um dia, eles estão vivendo o seu amor homossexual, os dois nunca souberam que eram homossexuais. Eles tinham uma vida heterossexual. E o pai do Alan aparece lá na casa deles e ordena que o filho vá à igreja no dia seguinte. O pai já faz 2 anos que não fala com o filho, né? Quando o filho se declarou gay. Aí o rapaz vai lá, o Alan vai na igreja e volta vazio, como diz o texto. Voltou vazio. A partir daí para de comer, para de tomar banho, para de se cuidar e morre. O Charlie, que não consegue absorver esse luto, faz o caminho inverso. O outro parou de comer. O Charlie começa a comer pelos dois. Uhum. E no meio deles dois tem a Liz, que é interpretada magistralmente pela Luisa Thierry, que é irmã do Alan, né, e cunhada, portanto, do Charlie, e que cuidou do Alan e que agora cuida do Charlie. Ela é enfermeira e tal. Uhum. Mas ela está envolvida também, né, nessa coisa. Isso cria uma culpa neles dois, né, no Alan e no Charlie. O Alan morre antes da peça começar, 10 anos antes. E o Charlie está destinado a morrer pela sua obesidade, né? O coração dele duzentos e não setenta aguenta. quilos, né? Ele fala entre 250 e 300. Há tempos que eu Ah, não me peso. é. O mais difícil, no começo eu pensei que fosse o peso, mas o mais Ah. difícil é o peso da culpa, a culpa que ele carrega. Uhum. Eu acho que ele se sente culpado pela morte do Alan. Apesar dele entender o amor homossexual dos dois, ele teve que se separar da filha, né, que ele amava tanto, e a filha amava ele. A filha se transformou numa garota extremamente problemática, agressiva, Uhum. e ele tenta essa reaproximação com ela, né, mas é muito difícil. E aparece a última cena, aparece a ex-mulher dele, que ajuda a fechar todo o esquema, né, da peça.
E tem um personagem que é o único que não é envolvido com eles, que é um missionário que bate na porta dele para tentar convencê-lo a entrar na mesma seita do Alan, Uhum. do ex-namorado dele. Então, ele faz um jogo com esse menino, dizendo que quer saber da igreja, mas ele não quer saber da religião. Ele quer saber o que que aconteceu com o Alan naquele dia que o Alan foi lá. Qual foi essa cura gay, que é a motivação de toda a dor. Foi esse dia que o Alan foi lá na igreja, que o pai mandou ele ir, ele foi, e ele voltou vazio. Tem alguma coisa que aconteceu que ninguém sabe. Só no final da peça que vem uma informação. Mas é uma coisa que é o que mudou a cabeça do Alan, foi é o que origina a peça, né? Essa coisa da culpa, né? De incutir na cabeça de quem não é aceito como normal pela sociedade, o cis, branco, loiro de olho azul Uhum. e macho, que tem um. O ser humano já nasce com culpa, né? A gente já nasce com o pecado original, é uma Ah, loucura. A ah. gente tem que batizar e depois crismar para sair de um pecado que você não cometeu, só porque você nasceu, né? Mas o negócio da culpa é uma coisa incrível, né? Porque a culpa é usada também politicamente, né? A culpa tem muitas. A culpa é uma coisa incrível, né? Eu, como pai, assim, deixo meu filho passar o fim de semana numa montanha ou não deixo? E se ele for para a montanha e se machucar? E se ele não for para a montanha e não teve a experiência? Aí Nem você fica comece a falar naquela. isso, porque eu sou pai de uma garotinha de 4 anos. O Alan Watts, um grande psicanalista religioso, quando eu estudei religião, o Alan Watts chamava isso de prisão dupla. Qualquer alternativa você vai sofrer uma culpa. Aham. Não tem jeito, entendeu? Ô Zé, me Então conta uma, é melhor não sofrer. me conta uma coisa. A peça é de Em 2012. homenagem a Minas, eu estou aqui com uma Ô, caneca do grande Milton Bituca. Nascimento. Grande Bituca, estamos bem Fala, acompanhados. querido. A peça é de 2012, foi levada ao cinema em 2022 e agora ganha essa montagem no Brasil. E aí eu fui ao cinema em 2022, assisti o filme, saí extremamente impactado da sessão. E aí eu queria que você me contasse qual foi a sua reação ao ver o filme e ao ser convidado para viver o Charlie nos palcos. Eu já tinha lido a peça. Ah, Eu li você já essa conhecia a peça. peça antes Eu conheci a peça, um amigo do meu filme. francês viu em Nova York em Hum, 2012, 2013. uhum, A peça tem 15 anos. A peça já foi montada em mais de 30 países, em 12 línguas. sim, O sim. único cara que convidou o autor para vir fui eu. Ele ficou uma semana aqui no Rio, viu ensaio, Que viu ensaio, legal, tudo. que legal. Ele é uma figura, ele é gente boníssima. Ele ganhou uma bolsa, só uma curiosidade, Uhum, chama Genius Grant, a bolsa do gênio, da Fundação Thompson. Eles que escolhem, você não pode se inscrever. US$ 800 mil. US$ 800 mil, e não precisa prestar conta. Se quiser, compra um apartamento. uhum, É sim. pelo teu passado, para que você consiga viver bem criando. Ele ganhou. Ele é muito inteligente, Sam. O texto é muito inteligente. Se você chorou no filme, meu filho, leva uma toalha. Chorei muito, chorei muito. A peça, eu choro muito, o público também. Mas é um choro bom. As pessoas falam, poxa, eu chorei muito, Zé, mas eu saio mais leve, porque é um choro da Uhum, emoção, de ver um ser humano como o Charlie, que é a baleia, mas é uma baleia porque é gordo, ou é uma baleia porque a baleia é um animal sensível, um mamífero que cuida da sua prole, o macho cuida da fêmea, vai para o hemisfério norte ou sul, lá para o gelado comer, enquanto elas ficam aqui no quentinho, amamentando, elas são inteligentes, sensíveis, elas uhum. não. A baleia também por isso, sabe? O Charlie é uma pessoa maravilhosa. No filme dá pra ver. Ah, O meu Charlie é ah. mais maravilhoso que no filme. É porque, é porque na peça
Apesar de ser o Sam que fez o roteiro do filme, Uhum. Hollywood exige de você certas concessões. Por exemplo, o meu Charlie jamais levaria o Alan na casa onde ele morava com a esposa, na presença da filha. O Charlie não faria isso. E ela conta: você levou o Alan lá, você fez o melhor filé da sua vida. Nunca se cozinhou assim, nem para mim, nem para mamãe. Mamãe tinha ido visitar a vovó. O meu Charlie jamais faria isso. Jamais. O meu Charlie mas jamais pensaria na cabeça dele de levar o Alan para perto da filha. Ele tem um respeito quase sagrado com essa filha. É diferente, mas eu sei. Quando eu fiz o Beijo da Mulher-Aranha, que foi outra peça que eu acho que só dá para comparar a dificuldade do Charlie com o Valentim que eu fiz Uhum. em Uhum. 80 aqui no Teatro Ipanema, porque é a profundidade psicológica, sabe? O Valentim saía de um guerrilheiro de extrema esquerda, rígido, duro, continuava um guerrilheiro no final de extrema esquerda, mas com o coração aberto. Hay que endurecer, pero sin perder a ternura jamás. Essa variação do Valentim era muito difícil de fazer porque era muito dolorida. E o Charlie sofre muito a culpa. Uhum. Ele carrega uma culpa que é meio absurdo você pensar. Qual foi o erro dele? Se entregar a um amor homossexual, se Claro. descobrir homossexual depois de Ah, casado. ah. Ele não fez nada de errado. Ele na sua pureza, ele achou até que a mulher dele pudesse compreender. Porque a filha que lembra do dia fala assim: você chegou lá dizendo que queria crescer como ser humano, qualquer coisa assim, mamãe berrando. Então eu acho que ele tentou mas não deu. E aí o que acontece? Com a morte do Alan, ele não consegue elaborar o luto. Ele não consegue. Ele entra numa culpa violenta. Ele acha que o Alan morreu de não comer. Ele come pelos dois. Ele tem consciência de que ele vai morrer. Você lembra no filme? Ele vai no Google e quando ele Uhum. bota a pressão alta, está escrito lá: chame 911, chame call 911, chame como aqui no Brasil que número é? 192, 190, 192 é o SAMU, não é? 192 SAMU, né? Para é. chamar. Olha só, Ah, nós estamos bem, hein? Nós estamos muito confiantes. Mas acho que se eu te apertar o botão do iPhone, acho que ele chama sozinho. sim. Acho que é 190, a polícia é 190, né? É que nos É, Estados polícia Unidos é tudo 190. 911. Tudo nos Estados Ah, Unidos é um número só. ah, Então ele sabe que ele vai morrer. A Liz, que é a enfermeira, fala para ele. E a peça começa segunda-feira de manhã, hum. segunda-feira de tarde, segunda-feira de noite, terça-feira. Isso é projetado. O cenário é lindo, bicho. A música é linda. É uma produção. É uma produção que dá orgulho. Sabe, não é minha produção. Eu só estimulei dois produtores a me contratar e comprar os direitos da peça, eles toparam, e eles fizeram uma produção maravilhosa. A Alessandra Reis e o Felipe Lima são dois produtores, a peça é linda, o cenário é lindo, a música é linda, os figurinos, e te transporta mesmo, sabe, para um Eu lugar tô nos doido Estados pra ver. Unidos, uma cidadezinha de merda, desculpe, num estado que só produz batata. Mas Mas eu ia justamente te perguntar isso, Zé. Olha só, assim, porque a história se passa numa cidadezinha dos Estados Unidos, mas o espetáculo aborda temas tão universais e humanos e ambíguos e contraditórios que pode se passar em São Paulo, em Belo Horizonte, em Paris, em Buenos Aires. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, são temas universais e que encontram eco, né, em mim, em você, na plateia, enfim. homofobia, preconceito,
gordofobia, Isolamento, esperança, isolamento, aceitação, esperança. enfim. Ah, é engraçado, eu acho engraçado falar isso, porque todo mundo fala. São muitas camadas. Ah, O mais difícil não ah, foi criar um corpo de 300 quilos. aham, Foi difícil? Foi difícil. Achei que ia ser o mais difícil? Achei. Mas o psicológico foi muito mais difícil. Eu imagino. sofro demais. Eu Ah, saio da peça arrebentado. uhum. Não tem como fazer. A gente brinca em teatro como se fosse aqueles bugs do Ceará, lá naquela. Com emoção ou sem emoção? Que é quando você quer que o bug voe, você fala com emoção. Ah, Não, 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 ah, não. ah. É aqueles bugs nas areias, nas dunas e tal. No E a palco, gente brinca no no. palco em a baleia é sempre com emoção, né? É impossível, bicho. A E peça com te dor, pega. né? Porque você, se você tem que entrar no Charlie, você tem que entrar nessa baleia, né? Você tem que Você mergulhar sabe, nela. não, 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 não. Tem que Isso te entrar, custa, né? tem que Assim, entrar. imagino que isso Mas você sabe o que que eu te, acho que eu te, sempre achei? te exija, né? Emocionalmente também, a ponto de você sair, né? Como você disse. Você sabe que eu fui kardecista Hum, e estudei um pouco de Allan Kardec. Essa coisa de você ser ator, meio que você vive uma vida que não é sua. A impressão que dá é que você, é, como é que fala? Você consegue adiantar o seu karma, porque você vive umas vidas que não são suas. aham. Assim como no kardecismo você tem que encarnar várias vezes para ir se purificando, e é engraçado, o ator reencarna várias vezes, né? Não espiritualmente, mas naquele momento. O teatro é uma arte muito louca, né? É o efêmero, só existe no momento que abre a cortina e fecha a cortina, porque Ah, antes de abrir a literatura dramática é outra arte. E depois que fecha, volta para a estante, a literatura dramática. Como teatro é só quando está em pé, enquanto está ao vivo acontecendo. Isso torna o teatro também essa coisa de tão diferente, né, de qualquer outra arte, né? O público sabe, mesmo que ele não tenha uma consciência intelectual, sei que eu estou aqui, que eu posso morrer, que o ator pode morrer. Não. Ele tem uma consciência, cada um de nós tem essa consciência de que ele está vivo. E a gente pode morrer, o ator também. Não é que nem cinema, novela que foi feito já. O ator pode ter morrido há 20 anos, você está lá vendo o cara fazer. No teatro não, você sabe que ele está lá com você, é vivo que nem uhum, você. uhum. Outro dia eu passei mal aqui no Rio, porque tem um lance de respiração que é muito difícil, não oxigenar, porque se você hiperoxigenar, você fica tonto. Então é uma respiração que eu aprendi a fazer, eu faço legal, faço bem. Mas teve um dia que eu fui procurar um outro caminho e me ferrei. E eu fiquei com medo de ficar pior e pedi para parar 5 minutos. E aí parei 5 minutos, já vieram os bombeiros do teatro e tal, tirar a pressão estava 13%, estava bem. Falei, não, 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 gente, é que eu tava tendo uma tortura, um teto preto, que a gente chama, com hiperventilação. E Agora eu passou, entendi, vou isso foi ao voltar. vivo. Foi ao vivo, eu fiquei com Ah, medo. uhum, Eu preferi parar num momento que tinha uma pausa, do que eu passar mal e não poder voltar, entendeu? sei. Então, quando começou a me dar teto preto, aquela tontura assim, Uhum. eu fiz uma cena mais rápida do que o normal, para ver se passava, para me dar mas piorou. E aí vinha uma cena muito difícil de fazer. Porque você pode desmaiar, né? Sim, Você pode sim. desmaiar com a história o teto preto é isso. Você vai indo e entra num negócio e apaga por alguns Ah, segundos. E eu resolvi parar antes.
E foi muito engraçado, porque tomei uma água, levantei, dei uma caminhada, voltei, abri o pano, o público aplaudiu de pé. Foi muito incrível. Foi quando abriu o pano de volta, o público aplaudiu de Aham. pé. Foi muito Você legal. chegou a dizer aí que termina, né, o espetáculo. Já terminou o espetáculo várias vezes chorando e a plateia também. Eu queria que você me respondesse duas coisas. Qual que é a mensagem para você, a mensagem que a baleia deixa e o que você vê na plateia? Como eles recebem esse espetáculo? Não, a mensagem que eu vejo é de esperança, né? É Uhum, de esperança. Agora, é difícil, porque, sabe, uma obra de arte onde entra de um jeito no seu coração, na sua psique, tudo aquilo que acontece na peça é tão próximo de uhum, todos os seres humanos, é tão próximo de nós, que eu acho que cada um na plateia vira um Charlie. Eu acho ah, que a gente chora junto, sabe? A gente chora junto. A gente vai vivendo essa loucura desse cara gordo, uma baleia e tal, ah, mas é que é uma ah. pessoa, um ser humano tão sensível, Aham, ele é tão sim. bom, sabe? Ele só vê a bondade nas pessoas, sabe? Ele é meio over até, a ex-mulher fala para ele. Isso É. me irritava muito, tal. E ele fala, mas você também era uma cínica total, tal, incrédula, né? Ela fala, não, mas não é possível, você não percebe que as pessoas têm maldade, não sei o quê. E ele não tem, maldade é uma coisa que é incrível. Eu acho que as pessoas, todo mundo quer ser um Charlie, sabe? É louco isso, porque o autor coloca um obeso para dar sensação no começo, uma sensação de recusa do público a aceitar aquela figura. Aham. Ele é muito inteligente. A segunda cena da peça, ele está se masturbando e tem um ataque. Aquela figura Uhum. se masturbando é horrível, sabe? Então, eu acho que a ideia dele foi criar uma Causar ojeriza, aquela repulsa, né? baleia, no começo, aquela Ah. baleia. Uhum. E aí as pessoas vão vendo que aquela baleia é um baita animal sensível, Ah. bom, sabe? É incrível. Eu acho que as pessoas aí se perdoam de não ter gostado no início e entram com ele nessa tentativa dele de atingir a bondade de todo É. mundo, sabe? E é uma E o tentativa final é por lindo. vezes sufocante, né? Eu É, lembro das minhas é, 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 reações assim no cinema, eu me é. sentia às vezes asfixiado porque assim, era uma, sabe, era uma coisa e depois um certo alívio e depois um sufocamento depois é uma montanha russa também de emoções. Exatamente, cara, é uma montanha russa. Algumas pessoas reclamaram aqui no Rio, Ah, alguns intelectuais, que a peça não tem um crescendo, que ela não tem aquela coisa meio aristotélica, né? De apresenta os personagens, aham. apresenta o conflito vai se acirrando, tem a solução do conflito e tem o desfecho. É uma literatura dramática contemporânea que eles chamam de mosaico. Você vai Uhum. montando as peças, né? Como se fosse um mosaico que você vai colocando as peças. A chegada da ex-mulher dele, já no final, depois de uma hora de peça, é incrível. Porque, pô, primeiro que o personagem é maravilhoso, segundo que a Alice Borges arrebenta. Você, depois de uma hora que você já está acostumado com os quatro personagens, chega um personagem novo que você não sabe, é a mulher do cara ainda, é a mãe da menina, né? E aí ela traz informações incríveis, né? Que ela traz informações que ninguém tem, só Uhum. ela e o Charlie. Uhum. Olha, a peça é muito legal, tanto que ele ganhou o melhor prêmio de Nova York,
Tem o prêmio da Broadway, que é o Tony, e tem o prêmio da Off-Broadway, que é o... Ah, esqueci o nome, mas ele ganhou. Ele tem 19 peças. Aí, gente, é o seguinte, eu só posso dizer, olha, quem gosta de teatro, um bom teatro, sabe, com um bom texto, bom elenco, boa direção, cenário, figurino, música, iluminação, vídeo, legendas, áudio, áudio narração com Uhum. aparelho, libras, acesso, que é politicamente correta a produção da Alessandra e do Felipe. Eu estou extremamente contente. Olha, para quem gosta de teatro, que quer ver uma peça de teatro, teatro na veia, vai ver a baleia. Se não gostar, no final eu devolvo o ingresso. Combinado. E por fim, Zé, nesse segundo semestre você estreou Guerreiros do Sol, novela do Globoplay. Tá agora no teatro com A Baleia. Tem alguma. Eu fiz aquela das 7, eu fiz ah, a é, Volta por Cima. Volta por Cima, exato. E agora no Tá me segundo ensaiando a semestre. peça. No segundo Ai, semestre tem mais bichinho, alguma novidade? Ou você vai tem dizer, uma vamos baita embora para novidade, mas eu não Paris posso. e, Não, 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 e não. volto depois? Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Não, tem um convite maravilhoso. Não é Globo, só pode dizer isso. É plataforma, Primeira streaming, vez, é a plataforma. para Mas esse eu segundo tô semestre. pro final do ano, começo do ano que vem. Junto com a baleia, vou ter que fazer teatro e televisão. E é difícil, Que mas ótimo, que tudo se ótimo. acertando. E é uma nova abertura, né? Que eu só trabalhei na Globo. Fiz Pantanal na Manchete, não, fiz 2 anos de Manchete, mas a Manchete era um prolongamento da Globo, eles eram quase sócios. Foi o Boni que conseguiu a Manchete, o senhor Adolfo. Depois brigaram por causa do carnaval e tal. Então, no final do ano tem novidade. E antes da gente encerrar, Né? faça aí um convite para quem está nos assistindo para ir lá no Vamos, Cine Teatro o Cine Brasil, Brasil, sábado às 9 da noite, domingo às 7 da sábado. noite. É às 9, sábado? É, É? às 21 Desculpa. horas. É porque eu sou do tempo que se fazia teatro às 21. Agora se faz teatro às 18, às 19, às 20, e aí eu fico meio perdido. Mas vamos lá ver, numa boa, confia em mim. É um espetáculo, é uma peça de teatro, mesmo, é uma coisa que se faz de vez em quando. Rubens Correia dizia que esse tipo de coisa acontece de 7 em 7 anos, como as pragas do Egito. 7 em 7. Ok, Zé, obrigado, viu? Eu que Estarei lá no agradeço. domingo. Grande abraço. Obrigado pela Valeu. participação. Beijão, querido. E a gente fica aqui com mais uma edição do Magazine aqui no canal de O Tempo no YouTube. Até a próxima.